Olá, amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelo seu canal da NET, pelo seu canal da BTV e agora a TV Legislativa também em canal aberto digital para você, tá certo? E você pode acompanhar esse programa também a qualquer momento através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. TVL Comunidade vai falar de comunidade. Está recebendo aqui no plenário da Câmara, que nós utilizamos como estúdio nesse momento de pandemia, mantemos distanciamento. Estamos recebendo aqui a Isabel Cristina Casarim, que é a gerente-geral do Hospital Santo Antônio. Prazer tê-la conosco. Igualmente, é um prazer sempre estar junto com vocês e a gente falar do hospital, falar sobre as melhorias, sobre as coisas que estão acontecendo na nossa instituição. Bom, vamos falar de pandemia. Podemos dizer, Isabel, que a pandemia passou ou apenas deu uma trégua? Como é que vocês lá na área da saúde, médicos, enfermeiros, como é que vocês estão trabalhando essa questão de trégua aí? A gente já está trabalhando na parte de que o próprio ministro da Saúde já declarou que nós estamos numa endemia agora, né? Então, acho que a gente passou por 2 anos bem complicados, 2020 e 2021. Foram anos difíceis, né? A gente... todo mundo acompanhou a mídia, todo mundo sabe o caos que foi para a saúde no Brasil inteiro, né? Não foi diferente para nós. Muitos pacientes, falta de leitos, tivemos que parar com algumas atividades para atender praticamente só a Covid. Muitas coisas, muita exaustão das equipes, muita falta de profissionais. Também a gente teve lá aumento considerável de medicamentos, falta de medicamentos, mas temos que lembrar aqui que tanto o município, o Estado, a União, eles sempre foram muito parceiros das instituições, ajudando na falta de medicamentos, equipamentos que foram emprestados, foram doados. Então, a gente teve um trabalho de muita parceria. Os próprios hospitais da cidade, da região, também tiveram esse entendimento de trabalhar em equipe para que a gente conseguisse atender a comunidade, e acho que foi um aprendizado muito grande. Foi tempos difíceis, mas que a gente saiu com muitas coisas positivas. E me diz uma coisa, o momento mais difícil ali da pandemia, qual foi? Foi 2021, lá em final de março, abril, maio, foi o auge, assim, foi muito difícil, porque como a gente já vinha de 2020 e uma exaustão, como eu falei, das equipes, uma falta de profissional, a gente teve um período em que a gente teve mais de 100 colaboradores afastados. Olha só. Então foi muito crítico. Claro que, como eu falei, a gente parou as cirurgias eletivas, mas tinha as urgências, tinha o trauma, tinha cirurgias oncológicas. Então o hospital meio que se dividiu, né? Covid e atender outro tipo de patologia. E chegou a faltar leitos? Faltar leitos não faltou, porque a gente sempre consegue, né, ou transfere um paciente, mas assim, houve uma superlotação do hospital, sim, em determinado momento. Uhum. E que situação difícil, né? Difícil. É que a gente não estava preparado, né? A gente não é preparado para esse tipo de situação. Então, assim, pegou todo mundo meio desprevenido, porque eu até acredito, eu vou falar, eu como pessoa, não esperava que a situação chegasse ao ponto que chegou, né? Da gente ter lá 45 pacientes de UTI, pacientes graves, e como eu falo, um aprendizado, porque quando começou a pandemia lá, no final de 2019, 2020, que começou devagarinho, depois foi indo 2020 lá até o final do ano, que a coisa foi ficando mais séria, até os médicos também, eles também tiveram que entender, estudar, aprender a tratar, né, uma doença nova, né? Mas eu acho que, como eu falei, foi um aprendizado. A gente, como vocês sabem, Blumenau saiu muito bem, teve um número muito pequeno de óbitos, né? Então isso é resultado da qualidade do atendimento que esses pacientes receberam, né? Isabel, me diz uma coisa, aquela situação
de ter que escolher quem ia entrar para a UTI, quem não ia, esse tipo de situação chegou a acontecer lá no meio da... Não, nunca aconteceu. E tenho certeza que nem nos outros hospitais. Porque quando não tinha um leito de UTI... Esse era o grande receio, né? O grande medo da sociedade. As pessoas, assim, ó, isso podem ficar tranquilos que nunca aconteceu. Nós, quando não tínhamos um leito de UTI, a gente tinha uma área dentro do pronto-socorro, onde se fez uma UTI. Então, à medida que tinha leitos, subia-se os pacientes, mas eles estavam sendo atendidos, estavam com o uso dos equipamentos, tanto ventilador quanto monitores. Então, não houve essa questão de escolher quem ia ser atendido ou quem não ia ser. E tinha a questão também que o próprio Estado dava suporte, né? Sim. Lotou aqui, abre leito acolá, ou tem uma cidade que está sobrando, né? Sim, teve essas questões de remanejamento também muito latente. Eles habilitaram as UTIs aqui da região, né? Gaspar, Timbó, próprio Indaial. Então, quando a gente não tinha um leito de UTI, se remanejava esse paciente. Mas eu vou dizer para ti que até foram poucos pacientes que a gente teve que tirar dos hospitais. Claro, teve um determinado momento que alguns pacientes foram, mas o Estado também colaborou muito, o município, com a questão de equipamentos, a questão de ajuda financeira. Então, houve uma parceria muito grande. É isso que eu ia falar. Foi uma questão nova para todos, para toda a humanidade, né? O Ministério da Saúde, juntamente com a Secretaria de Estado, juntamente com a Secretaria Municipal, eles conseguiram entrar num acordo, conseguiram fazer um trabalho a contento? Sim, com certeza. A gente teve muitas reuniões com a Prefeitura, com o Prefeito, com a Vice-Prefeita, com o próprio Secretário de Saúde. Então, os hospitais, assim, semanalmente nós nos reunimos para discutir os pontos críticos, né? E receber apoio deles nas áreas que a gente mais precisava. O Estado também esteve sempre bem presente. Eu até posso dizer que eu liguei várias vezes para o secretário do Estado pedindo ajuda nas medicações e sempre fui atendida, como os outros hospitais também, e aqui no município também. Então, não ficou nada a desejar de nenhum dos entes. O Hospital Santo Antônio também ajudou o Brasil, ajudou a humanidade fazendo pesquisas, né? Vocês fizeram pesquisas de eficácia de medicamentos também, né? Fizemos, participamos de 2 ou 3 pesquisas. Foi bem interessante, um crescimento bem importante também para a área médica, né? Isso contribui para a melhoria, como tu falou, não só do Blumenau, né? Do país inteiro. E me diz uma coisa, sempre após uma crise, as pessoas, né, acabam se fortalecendo, porque passam com alguma dificuldade, tem que achar formas e meios de tentar uma solução, enfim. Podemos dizer que os hospitais e o Hospital Santo Antônio saem fortalecido dessa pandemia que a gente passou? Como tu disseste, os hospitais saem fortalecidos. Eu acho que houve aí uma interação muito maior entre, vamos pegar os 4 hospitais, né, que é nós, o Catarina, o Santa Isabel e o Misericórdia, e os hospitais da vizinhança. Então, eu acho que houve uma interação maior, houve uma colaboração entre as instituições, entre as equipes, uma troca de informações, trocas de conhecimento. Então, foi muito importante. Todos, com certeza, saíram fortalecidos. As equipes médicas entenderam o papel importante deles dentro de uma pandemia como foi essa, a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia, toda a equipe interdisciplinar foi muito importante. Então, houve um fortalecimento no entendimento que o trabalho tem que ser completo, né? Que quando você enxerga o paciente por um todo e todo mundo consegue ver um resultado mais positivo. E as cirurgias eletivas foram canceladas ou pelo menos postergadas, né? Como é que está essa situação hoje das eletivas? Imagino que quase 2 anos ficou essa situação aí, né? Como é que ficou agora? Estão sendo retomadas? Como é que é? Na verdade, assim, o que ficou suspenso foi os eletivos mesmo. As cirurgias em tempo sensível, que a gente fala que são as oncológicas, elas não foram paradas. Parou ali, vamos dizer, uns 15 dias, aquelas que realmente podiam esperar um pouco em função de falta de leitos de UTI, né? Mas a gente conseguiu a demanda também. Os traumas, né, que por incrível que pareça diminuiu bastante nessa época. E ajudou nessa diminuição, ajudou muito. Que o pessoal ficou mais recluso, né? Então as pessoas deram uma trégua, assim. Então a gente houve uma baixa da procura do pronto-socorro também.
mas houve sim um represamento de cirurgias e que a gente agora está conseguindo, com os mutirões, né, a gente tem atendido. Mas já havia, né, uma certa fila de pacientes em cirurgias que é no estado inteiro, isso não é só de Blumenau. Mas a gente tem trabalhado bastante em reuniões para que a gente consiga ajudar e resolver esse problema. O Hospital Santo Antônio tem feito mutirões quase todos os finais de semana, para que a gente consiga dar vazão a principalmente as filas que são maiores, né? Uhum. E tem recurso para isso? Vem recurso, vem uma tabela diferenciada, sim. Vale a pena fazer. Isso é importante, né? Me diz uma coisa, a gente passa na frente do hospital, nem parece ser uma fundação, nem parece ser um hospital que atende o Sistema Único de Saúde, com a tabela defasada e, por vezes, até atraso no pagamento. O que está acontecendo no Hospital Santo Antônio que ele está realmente com essa cara nova? O hospital ele vem já O hospital, como todo mundo sabe, atende 92% de SUS, né? Tabela de SUS que não é reajustada há mais de 20 anos, mas a gente tem feito um trabalho bem importante junto com a nossa diretoria e com a parte administrativa de gerir muito bem os recursos, né? Então, a gente tem que trabalhar com os recursos que tem e fazer com que a gente consiga superar as despesas. A gente tem a questão da imagem do hospital, da área física, da área de construção, a gente tem o recurso da Trimania, né, que nós recebemos ele desde final de 2014, início de 2015. Então, todo esse dinheiro ele é empregado para as melhorias das áreas e também para a compra de equipamentos. Então, foi feitas melhorias da área externa, são feitas melhorias da área interna. Nós estamos agora finalizando até maio a reforma do centro obstétrico, alojamento conjunto, que vai ficar maravilhoso. Quem conheceu antes vai se admirar muito com o depois. E a gente atende ali hoje uma média de 300 partos entre SUS e convênio particular. E a gente espera que o hospital, com essa melhoria da área física ali, venha a crescer no atendimento de particular e convênio, que o serviço é muito bom, profissionais, nós temos a expertise de tantos partos, a gente tem a nossa UTI neonatal, que ela é uma referência no estado, a UTI, a nossa unidade intermediária também com 12 leitos. Então, o serviço está muito bom, ele é muito seguro. Continuando com as melhorias, o hospital praticamente inteiro ele foi feito melhorias pontuais em setores diferentes. Trocamos todo o parque tecnológico e ainda estamos trocando. A gente também tem recebido várias emendas parlamentares. Então, algumas emendas elas já vêm carimbadas para custeio, outras para compra de equipamentos. Então, eu posso dizer para vocês que hoje o parque tecnológico do Hospital Santo Antônio ele é um parque extremamente moderno, novo e com muitos equipamentos que alguns, até inclusive, só nós temos aqui na cidade, né? Então, o nosso atendimento de convênio particular também só vem crescendo. Isso é fruto de um trabalho muito importante que está sendo feito com as equipes, capacitações, né? E quando você melhora também a ambiência, isso também melhora com que a pessoa, né, chegue nos ambientes e se sinta mais confortável, melhor, bem atendido, que é para todos. Quando eu falo aqui do convênio particular, mas o SUS também. Então, os atendimentos hoje, eles têm que serem, ele é igual para todos. Claro que a gente precisa também crescer no convênio particular, porque isso é o que traz sustentabilidade para o hospital. A tabela do SUS continua defasada? Sim, muito, né? Os procedimentos muito... Uma internação, não sei como que eles pagam, o SUS hoje ele paga um pacote, né? Uhum. Então, se você ficar 1, 2 ou 3 dias, você tem que trabalhar muito bem esse pacote. Nós estamos desenvolvendo uma plataforma dentro do hospital que é o DRG. O DRG ele mapeia o tempo que o paciente tem que necessariamente ficar dentro do hospital, para você não desperdiçar diárias. Então, se eu tenho que ficar 3 dias, eu tenho que ficar 3 dias. Se eu tenho que ficar 4 dias, eu tenho que ficar 4 dias. E isso traz quanto mais girar os pacientes dentro, para nós é melhor, né? Em relação ao SUS, principalmente, né? Porque os pacotes são muito... O valor que é da remuneração, ela é muito baixa. Ela não paga o valor da conta desse paciente, né?
Só para se ter um exemplo, né? A gente sempre estava, por exemplo, uma internação que tem um custo de tanto, é pago tanto, né? E ainda com um certo atraso, né? Com atraso não, sabe, Marcão? Porque a gente refatura as contas e a gente recebe isso certinho, tá? Mensalmente vem o faturamento do SUS. A questão mesmo é a defasagem da tabela, porque os medicamentos não mantêm o mesmo preço, né? Os exames, quanto mais a medicina evolui, mais as coisas têm que serem feitas. Mais caro fica. Mais caro fica, né? O médico hoje ele tem uma grande necessidade de pedir alguns exames e esse exame, esse medicamento, essa diária, ele está dentro desse pacote, né? Então isso é uma coisa que provavelmente algum dia isso vai ter que ser revisto. Tá certo. A senhora dá uma pincelada aí, mas nós vamos a um breve intervalo. Na volta eu quero falar dessa grande reforma que está acontecendo no centro obstétrico, né? Porque o hospital já tem o selo aí de Hospital Amigo da Criança. Então, falar um pouquinho sobre essa questão do centro obstétrico, que já é uma referência e vai ficar ainda mais uma referência para toda a região aqui de Santa Catarina, tá certo? Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com a Isabel Cristina Casarim, gerente-geral do Hospital Santo Antônio. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir, debater, trazer temas latentes aí da sociedade blumenauense. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo com muito carinho a gerente-geral do Hospital Santo Antônio, a Isabel Cristina Casarim. Falamos bastante sobre pandemia, como é que foi, né? E agora vamos falar também dos aspectos importantes de investimento do Hospital Santo Antônio. O Hospital Santo Antônio está fazendo um grande investimento na área obstétrica. Gostaria que você explicasse o que está sendo feito, já atendendo aí as tendências modernas de centros obstétricos. Gostaria que você falasse o que vai ter de diferente e o que está sendo investido ali. Bom, o centro obstétrico e o alojamento conjunto, ele é uma das áreas mais antigas do hospital, né? Então, realmente ele merecia uma reforma ampla, porque tinha muitas áreas que estavam, como eu falei, área muito antiga, áreas com bastante infiltrações, com bastante umidade. Então, e a gente faz, hoje o hospital ele tem uma média de 300 partos, sendo que desses uma média de 50, 45 partos são de convênio particular. Nós somos referência na gestação de alto risco para os 14 municípios do Médio Vale, né? Então a gente recebe várias gestantes dos municípios aqui e a gente precisava realmente melhorar. Então foi feita uma reforma ampla, como eu disse, assim, quem conheceu antes e vai ver depois, a gente tinha um pré-parto com uma recuperação pequena, então hoje nós já fizemos uma sala de recuperação com 12 leitos, nós temos salas cirúrgicas novas, nós vamos agora a última etapa, vai ser a etapa do pré-parto, então nós fizemos toda a parte primeiro da recuperação, que como a gente não pôde parar com a obra, com o trabalho, a obra teve que dar sequência, então a gente foi se mudando de áreas para poder dar continuidade. Toda a parte do alojamento conjunto agora está sendo finalizado, então são áreas que vão ficar muito bem, vai oferecer para a comunidade muito conforto e segurança e também está dentro das normas da vigilância, porque a gente fazia todos os processos com segurança, mas não estávamos dentro das normativas, né? E também porque isso oferece para quem trabalha lá um lugar mais sadio para trabalhar, né?
A gente não pensa só na pessoa que vai usufruir do paciente, mas a equipe que trabalha, ela precisa ter segurança, ter conforto para executar as atividades, que ficam lá 24 horas trabalhando, né? Então, o alojamento conjunto, como eu falei, a gente reformou todo e já está pronto. Agora, essa semana a gente vai colocar ele em uso. E a última etapa é o pré-parto, que é onde realmente os nenês, as mamães chegam e os nenês nascem, né? Ficou uma área maior, bem o dobro do que ela era antes, que a gente destinava a esse atendimento. E a gente, como eu falei, busca realmente trazer com isso mais receita para o hospital, trazendo convênio particular para dentro, que a gente já tem uma... Como eu falo, assim, a expertise do hospital, onde nascem 300 crianças, a equipe é muito bem treinada, muito capacitada. Então, a pessoa, geralmente, a mamãe que quer ter segurança para o seu bebê e para ela, nós temos a nossa UTI neonatal, que é referência no estado, são 10 leitos, que já tem um projeto aprovado na Vigilância Sanitária também de Florianópolis para aumentar para 20 leitos, porque a procura é muito grande. E a gente também está trabalhando nessa busca de recurso para essa ampliação, né? Mas, com certeza, a gente vai chamar vocês para conhecer depois, para que a gente divulgue o espaço, a maneira como ficou, para que a gente consiga realmente encantar as pessoas quando chegam lá, e que não é só a equipe, mas a ambiência, tudo, né? Sim, é aquilo que a gente sempre fala, quem conhece a UTI e essa questão ali do centro obstétrico, né, quem vai lá e conhece, é importante que as mamães vão conhecer, né, com certeza optam pelo Hospital Santo Antônio pela segurança que o hospital passa, não que os outros não sejam bons, os outros são bons também, muito bons, né, mas a segurança que passa o Hospital Santo Antônio, que é importante, né, para as mamães. E a gente percebe que quando é um parto de risco, já as mães já querem ir realmente para o Santo Antônio, né? A gente está retornando com o nosso curso de gestante também. Nesse curso, depois as gestantes, o casal, né, conhece toda a estrutura, a ambiência também da instituição. Então, é bem importante isso, sim, que a gente... Não é como você falou, não é que os outros não façam, é que como a gente tem a expertise né, São 300 partos por mês, né? 300 partos por mês. Deve ser uma correria lá, né? 10 nascimentos por dia, em média. A gente agora também conta com uma parceria com o cartório, né? A gente tem um funcionamento do cartório durante a manhã, junto com a nossa internação. Então, quando o bebê nasce, já pode ser registrado. Já é registrado ali, já sai com registro. Já sai com registro. Que legal. Muito legal. Não precisa o pai e a mãe procurar um outro cartório. Só quando for de outro município, que daí, né, vão registrar em outro município. Mas quando é de vontade deles, já sai com o registro. O Hospital Santo Antônio, ele tem o selo Amigo da Criança, né, como a gente já falou, mas nos últimos anos, ao longo também da sua história, tem se destacado aí como amigo da própria comunidade, porque é daqui. O Conselho de Administração é daqui, né, atende a todos, tem a situação do pronto-socorro, que por atender a todos, às vezes as pessoas reclamam que é a demora do atendimento, mas eu tenho certeza que o hospital também deve receber, além do atendimento dos partos que faz, e do atendimento também de outras áreas, como o próprio atendimento oncológico, que é muito respeitado em todo o estado de Santa Catarina. O hospital tem sido reconhecido como o amigo da comunidade. Como vocês recebem esse carinho da população? Olha, como você falou no início, agora a gente tem o nosso conselho, que eles são todos voluntários, né? São pessoas que se empenham, a nossa diretoria mesmo se empenha para que as coisas aconteçam. A gente tem um carinho, a comunidade tem um carinho muito grande pelo hospital. A gente sabe que tem, às vezes, algum tipo de reclamação, mas também, agora o pronto-socorro passou a pandemia, o pronto-socorro está retomando o número de atendimentos. A gente entende que cada um tem a sua dor, é a mais importante, mas a gente procura fazer o atendimento no tempo certo, né, adequado.
quando a gente tem a comunidade sempre vem nos procurar para ajudar, a gente tem não é apelo, assim, o hospital eles têm um carinho pelo hospital muito grande, porque a gente tem a questão da oncologia, né, que hoje o nosso centro oncológico, ele está entre um dos melhores do estado. Hoje nós temos um centro completo, com profissionais de alta competência, todas as especialidades. Então, hoje o paciente ele tem um atendimento integral dentro do hospital. A hora que ele entra no hospital para ser atendido na consulta e que ele tiver que dar sequência em todo o atendimento, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, ele vai ter todo esse atendimento num único local, né? E a gente sempre capacitando, trabalhando com as equipes, buscando melhorias. A gente conseguiu, como eu digo que a comunidade tem olhar, e até os profissionais. Nós ganhamos um consultório odontológico de uma cooperativa de crédito. Nós temos voluntários da parte de odontologia que trabalham essa parte bucal do paciente oncológico, que é muito importante. Tivemos doações de aparelhos de laser para tratar as irritações que causam na mucosa da boca em relação à quimioterapia, em relação à radioterapia. E isso é um trabalho fantástico que tudo com pessoas voluntárias que vão lá, doam o seu tempo, né? Então, a gente tem como eu te falo assim, é completo, vale a pena conhecer o nosso serviço. Nós atendemos também na oncologia convênios, não só SUS, né? Nós estamos preparados para tudo isso, nós atendemos lá na oncologia uma média por mês de mais de 2.000 pessoas que passam pelo complexo da oncologia. E é um trabalho que é muito gratificante. Hoje, para a hematoterapia e a oncologia pediátrica, com a nossa nova habilitação, nós somos referência para 53 municípios, Alto, Médio e Foz. Então, a nossa oncologia pediátrica é muito forte também. São hoje uma média de 35 entre crianças e adolescentes em atendimento e mais de 200 crianças em atendimento nos cuidados também pós-tratamento, né? Cuidados paliativos, cuidado paliativo de doenças que não são oncológicas, mas que são especiais, né? Então, quando a gente começa a falar, a gente se empolga, porque quem passa que vê na rua os 2 prédios tem que conhecer a imensidão do que é lá dentro. Olha, o Hospital Santo Antônio realmente, nos últimos anos, tem investido bastante e tem realmente chamado a atenção muito da comunidade. É importante que você passe lá e conheça a estrutura do hospital, né, quando você realmente precisar, para saber como é que está essa situação do Hospital Santo Antônio. E quais são os planos, né? Vocês trabalham hoje focados no futuro, a tecnologia está aí, os investimentos estão acontecendo, apesar das dificuldades, mas quais são os planos de investimento para o hospital nos próximos anos? Nós agora temos mais 2 grandes projetos, né? Na verdade 3, mas eu vou falar primeiro dos menores, que nós temos hoje a Central de Material e Esterilização, que é onde que processa todos os materiais que são usados no hospital. Do centro cirúrgico, nas cirurgias, dos materiais dentro do hospital, de pinças, são materiais que são necessários para a atividade. E hoje a gente está numa estrutura segura, que faz os processos com segurança, mas ela está muito pequena e também está muito distante do centro cirúrgico, que é o maior cliente dela. Então, hoje nós já estamos com o projeto em fase de orçamento, né? Onde essa central de material ela vai ser trazida para ser colocada anexa ao centro cirúrgico. Uhum. Então, é uma obra aí de, vou dizer, mais de 2.000 metros quadrados. É uma obra grande, com equipamentos, onde ela vai ficar realmente, ela vai oferecer melhor condições de trabalho à equipe que está lá dentro hoje. E os fluxos vão estar melhor distribuídos, né? Então, essa já está em fase de orçamento. E nós temos também uma outra obra, que é a construção de uma clínica de endoscopia, que se faz necessário para o hospital, endoscopia e colonoscopia, que hoje é um grande número de pacientes da oncologia que se faz necessário para atendimento do diagnóstico, fechamento de diagnóstico. Então, essa também já está em fase de orçamento, são 2 grandes projetos que, com certeza, esse ano vão iniciar e que vai trazer mais visibilidade e vai trazer mais receita para o hospital, porque quando a gente investe num serviço para atendimento do SUS, consequentemente, a gente também está sempre pensando
em atendimento de convênio particular, oferecer isso para os convênios e para os pacientes particulares. E, além disso também, eu acho que já foi falado até pelo nosso presidente, nós temos um projeto atrás do hospital, ali entre o hospital e o Rio, né? No prédio novo ali, prédio novo que eu falo é o prédio do pronto-socorro, né? Uma torre de 5 andares, onde vai ser colocado o heliponto. E aí são ampliação do centro cirúrgico, trazer a ortopedia para dentro do hospital, que hoje ela está naquela casa e que é um desconforto para os pacientes terem que vir fazer raio-x no hospital, ficar caminhando pela calçada. A oncologia, ter uma ala só de oncologia pediátrica. E vão sobrar mais algumas áreas que a gente vai investir também, pensando também no paciente de convênio e paciente particular. Então, isso está em trâmite, né, com a diretoria e com o poder público e com certeza vai conseguir ser viabilizado. Que bacana. Esperamos que isso ocorra, né, num curto próximo tempo, né, para que a comunidade seja beneficiada, mesmo porque Blumenau cresce bastante. As cidades da região crescem bastante e é necessário que se tenha essa ampliação e ampliação de espaço, ampliação de atendimento para atender aí a nossa comunidade. Isabel, obrigado pela sua presença aqui, de falar das coisas que estão acontecendo no Hospital Santo Antônio. A TV Legislativa sempre à disposição, acompanhando esse trabalho que é realizado por lá. Nós é que agradecemos, Marcão, e convidamos a população que quiser visitar o hospital. A gente tem o nosso setor de qualidade, setor de comunicação. Façam contato, venham visitar, vocês se sentirem seguros e ver a transformação que a instituição está passando. Hoje nós temos mais de 900 colaboradores, mais de 200 médicos ativos na nossa instituição. Então, assim, equipamentos de alta tecnologia. Venham visitar-nos e venham fazer parte da nossa história. E muito obrigado pelo convite. Tá certo. Um abraço. Isabel Cristina Casarim é a gerente-geral do Hospital Santo Antônio, foi a entrevistada de hoje aqui no TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção. Voltaremos na semana que vem, conversando com outro assunto latente aí da nossa comunidade através da TV Legislativa. Um abraço a todos. Até lá.